Amados, graça e paz da parte de Jesus Cristo, o Deus da nossa salvação. Eu quero convidar você para que abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos proceder leitura alternada do verso 1 ao verso 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12, leitura bíblica alternada. Este é o texto que servirá de base para a meditação desta noite. A palavra do Senhor diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Todos juntos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Que Deus aplique em nosso coração a leitura da sua santa e bendita palavra. Meu irmão, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez e pedir que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração e promova em nós reflexão. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Deus amado, Pai bendito, nós te agradecemos pela oportunidade de sermos conduzidos à tua casa. Te louvamos por tudo quanto o Senhor já nos permitiu viver no culto desta noite. E agora, com a tua palavra aberta diante de nós, nos sentimos incapazes de entendê-la mediante o nosso próprio raciocínio, intelectualidade ou entendimento.
necessitamos da iluminação do Teu Espírito Santo. Por isso, ajuda-nos nesta hora, a fim de que a Tua palavra, como semente nesta noite, caia na boa terra do nosso coração. Oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje, dia 2 de maio, nós estamos abrindo a série Inabalável a Esperança do Povo de Deus. Essa série começa hoje, dia 2 de maio, nos cultos vespertinos e vai até o dia 25 de julho. Portanto, nós teremos aqui 13 sermões baseados na primeira carta de Pedro, mediante a orientação do nosso pastor, reverendo Renato. A equipe ministerial vai estar tratando da carta nas exposições deste texto, desde o dia de hoje, dia 2 de maio, até o próximo dia 25 de julho. Portanto, nós estaremos olhando nos próximos cultos vespertinos a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta. Em função de termos o primeiro contato nesta série que tem abertura no dia de hoje, é importante que façamos algumas considerações antes de olharmos de forma mais específica e mais direta para o texto. Eu quero começar dizendo de que Pedro é o autor desta carta ou destas duas cartas. E você pode dizer assim: reverendo André, isso é redundante e isto é óbvio, até porque no prefácio e na saudação de ambas as cartas, Pedro se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Mas por que é importante, quando temos a oportunidade, reiterarmos que cremos que Pedro é o autor desta carta, desta epístola? Porque em um tempo da história, uma comunidade de teólogos liberais tentaram provar de que a autoria desta carta não era petrina, não era de Pedro. E eles se prenderam ao fato de que um pescador humilde, simples, galileu, não podia de forma nenhuma escrever esta carta com um grego apurado, impecável e clássico. Pedro, na condição de pescador simples, não teria condições alguma de ser um homem que pudesse usar este grego para escrever estas duas cartas. E a partir disso a gente considera de que Pedro foi devidamente inspirado pelo Santo Espírito de Deus, e também entendemos de que Silvano, está lá no capítulo 5 desta carta, no verso 12, assistiu devidamente Pedro na condição de escriba, razão pela qual nós também cremos de que Pedro é o autor desta carta, divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vale ressaltar, queridos, de que quando Pedro escreve esta carta, não é aquele Pedro compulsivo, impulsivo, questionador, que perguntava as coisas sem pensar, que de pronto tentava entender as coisas e que, na maioria das vezes, diante de situações importantes, acabou se complicando mediante ao seu temperamento nada moderador. Esse Pedro aqui agora está calejado, está experiente. Esse Pedro tem um coração agora mais manso. Esse Pedro, em função das experiências que viveu com a pessoa do Cristo e com a experiência liderando os cristãos do primeiro século, este Pedro, a gente pode dizer que era um Pedro mais maduro. Era um Pedro que agora tinha a consciência de que precisava pensar
antes de responder, que precisava refletir antes de questionar. Era um Pedro com um coração muito mais calmo, diferente daquele Pedro que falava sem pensar. Muitos teólogos e comentaristas afirmam de que Pedro é o mais importante dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. E parece que isso nos é comprovado quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento e nós encontramos o nome de Paulo apóstolo ser mencionado 162 vezes. Paulo, aquele que é considerado o maior teólogo de todos os tempos, tem o seu nome mencionado 162 vezes. Os outros apóstolos juntos têm os seus nomes mencionados 142 vezes. Mas o apóstolo Pedro tem o seu nome mencionado 210 vezes. O nome de Pedro é mencionado muito mais do que o nome de Paulo e o nome de todos os apóstolos juntos. Daí a importância da vida e do ministério deste homem. Vale ressaltar que esta carta, tanto a primeira carta como a segunda carta, é considerada uma carta universal ou uma carta católica. Diferente das cartas que o apóstolo Paulo escrevia, quando as endereçava a alguma comunidade de fé, alguma igreja ou alguma pessoa. Pedro endereçou esta carta aproximadamente no ano 64 depois do Cristo, para um determinado grupo de cristãos na região da Ásia Menor. Hoje, o atual território da Turquia. Nós olhamos as regiões Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Paulo estava escrevendo a estes cristãos, gentios e judeus, que eram considerados no seu endereçamento da carta como cristãos da dispersão, crentes que foram dispersos, que estão contemplados na diáspora judaica, foram dispersos por conta da perseguição. Vale ressaltar, queridos, de que esta região ela não fora contemplada com o ministério do apóstolo Paulo, nem na primeira viagem missionária e nem na segunda viagem missionária. Paulo não contemplou especificamente os crentes que habitavam nestas regiões. O que nos pode dar a oportunidade de afirmar de que Pedro estava alcançando cristãos que não tinham sido evangelizados por Paulo apóstolo. É importante olhar para a primeira carta de Pedro e entendermos que esta carta simplesmente traduz uma profecia que estava se cumprindo na vida deste apóstolo, homem de Deus. E essa profecia fora trazida pelos lábios do próprio Jesus Cristo. Em Lucas 22, no capítulo 22, no verso 31, Jesus chama Pedro e diz o seguinte: olha, Satanás desejou peneirar a sua alma, e eu intercedi ao Pai por você. E no verso 32 de Lucas 22, Jesus diz o seguinte para Pedro: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que Pedro está fazendo aqui, cuidando destes crentes que habitavam nestas regiões específicas, nada mais é do que experimentar a profecia de Cristo para a sua vida, que era cuidar dos seus irmãos.
Há quem diga que esta carta é um manual condensado de uma verdadeira conduta cristã. Pedro é muito prático. Pedro traz lições de ordem prática para a vida dos crentes desta região. Se não vejamos o escopo, o esboço desta carta, quando Pedro, em todo tempo, apela para a consciência dos crentes para viverem uma vida de santidade. Pedro fala de vida exemplar diante dos não crentes e das autoridades. Pedro fala da vida exemplar diante dos nossos patrões. Na carta ele chama de senhor. Pedro fala de vida exemplar no âmbito conjugal. Pedro fala na carta de vida exemplar na prática de todo bem. Pedro fala de vida exemplar quando o pecado dá lugar a uma vida pura, a morte para o pecado e a pureza para a vida. Pedro fala de vida exemplar nas relações dos crentes, nas relações fraternais. E Paulo, no final desta carta, ele registra o quanto é importante alegrar-se em função dos sofrimentos por amor a Cristo. No último capítulo, Pedro trata de obrigações de ordem ministeriais. É uma carta que apela para uma conduta cristã de ordem prática. Isso é interessante, irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo onde a ortodoxia tem trazido sérios prejuízos para a ortopraxia. Vale ressaltar de que a condução de um rebanho, a condução de uma igreja, através do discurso teológico, e apenas através do discurso teológico, sem dividir com a igreja as questões de ordem prática da vida cristã, isso é muito perigoso para os nossos dias. A questão da condução e do discurso teológico é muito importante, mas a gente não pode deixar de contemplar a vida prática, a vida do dia a dia na caminhada do rebanho de Deus. Então, Pedro, quando nós olhamos para esta carta, ele está tratando da vida dos crentes destas regiões de forma muito prática. A despeito de que no primeiro verso e no segundo verso nós encontramos Pedro falando de eleição e Pedro falando da Santíssima Trindade, mas em todo o tempo, depois disto, Pedro vai falar de questões da vida prática na caminhada do rebanho de Deus. Olhamos para o verso 1 e nós vamos observar Pedro endereçando esta carta. E ele usa 3 palavras diferentes, ou pelo menos 3 predicados diferentes aos irmãos que iriam receber esta carta, esta orientação. Pedro os chama de eleitos, Pedro os chama de forasteiros e Pedro os chama de dispersos. Verso 1, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro está não apenas identificando os irmãos que receberão esta carta, estas orientações, mas Pedro também os qualifica. Os chama de eleitos, forasteiros e os chama de dispersos. E vale ressaltar, queridos, que quando a gente olha para o verso de número 2,
Pedro prega um sermão presbiteriano. Eleitos segundo a presciência de Deus. A eleição é obra da soberania de Deus. Para sermos santos no Espírito Santo, para levarmos uma vida de obediência a Cristo através da sua graça e do seu sangue derramado. Então Pedro endereça a sua carta e qualifica aqueles irmãos que estariam recebendo estas orientações. Nessa noite eu gostaria de convidar a você a pensar no seguinte tema: o que considerar acerca da vida dos eleitos? O que considerar acerca da vida dos eleitos? Pedro os chama de eleitos, forasteiros e dispersos. Eu quero me prender à expressão eleitos, porque depois de chamá-los de eleitos, Pedro começa a considerar coisas importantes e inerentes à vida daquele que tem uma consciência de que foi eleito por Deus através da graça de Cristo. Queria que você olhasse o verso 3 na sua Bíblia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A primeira consideração que a gente precisa ter de consciência na vida daquele que foi eleito é que é inconcebível pensar que alguém seja um eleito de Deus e não seja regenerado. Ele disse que o Deus e Pai de Jesus, que nos alcançou segundo a sua misericórdia, Ele nos regenerou. E nós que cremos, compartilhamos e pregamos a fé reformada, nós bem sabemos que a regeneração precede a fé. Vou repetir, a regeneração precede a fé. Enquanto alguns irmãos nossos creem de que a fé é que gera um processo de vida regenerada, a fé reformada nos ensina, mediante a palavra, que a regeneração precede a fé. A regeneração é obra do Espírito Santo de Deus. O homem não pode alcançar isso através da religião. O homem não pode alcançar isso através de sabedoria, através de conhecimento, através da religiosidade. A regeneração é a ação do Espírito Santo de Deus que nos alcança e que muda a nossa forma de pensar e que afeta a nossa consciência e gera uma transformação de dentro para fora. Isso é regeneração. E só o Espírito Santo de Deus tem poder para fazer isso. Deus, Ele tem o poder de regenerar àqueles a quem Ele escolheu. É possível que você tenha agora uma lembrança de alguém que experimentou uma mudança muito radical. E você lembra da pessoa, é parente ou amigo ou conhecido, ou até mesmo hoje, irmão na fé, e você afirma, olha, essa pessoa era completamente diferente daquilo que ela é hoje. Essa pessoa que a gente contempla hoje é completamente diferente de tudo quanto ela viveu no passado. Ela é uma nova criatura. E a gente só chega a essa expressão e a estas conclusões porque o Espírito Santo de Deus, até os dias de hoje, tem regenerado vidas, tem transformado mentes e corações e tem mudado a consciência e a forma de pensar de muitos seres humanos. E a isso nós chamamos de conversão. A isso nós damos o nome de conversão. E a religião,
a sabedoria, o discurso filosófico ou teológico e qualquer tendência do mundo vigente não tem o poder de gerar essa transformação na vida humana que não seja o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, ele diz o seguinte: Ele vos deu vida, e nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É importante ressaltar que regeneração não é uma reforma da velha criatura. Que regeneração não é ajudar o caráter da pessoa, a personalidade da pessoa ser um pouquinho melhor. Não. Regeneração é a mortificação da velha natureza e uma nova vida que nasce na perspectiva de que agora Jesus é o nosso Senhor e Deus. Não é a reforma da velha criatura. A velha criatura morre. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O mesmo Paulo, no capítulo 4 aos Efésios, no verso 24, diz: E vos revistais do novo homem. É a nova pessoa, é a nova criatura, é o novo indivíduo, com conceitos e valores completamente diferentes daqueles que os prendia à vida do passado. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que considerar acerca da pessoa que tem a consciência de que é um eleito de Deus? Ele é um regenerado. Ele experimenta em Cristo uma nova vida. Ele não está preso às coisas velhas da sua vida, as coisas do homem velho, do homem natural. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo, a Tito, no capítulo 3, dos versos 3 a 7, diz o seguinte: Pois nós também, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança viva de uma vida eterna. Aquele que é um eleito de Deus experimenta a regeneração, a vida nova, promovida pela ação miraculosa do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você voltasse o seu olhar para o verso 3. Ele diz: segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. E eis aí a segunda consideração que temos acerca da vida do eleito. Ele carrega na sua alma uma viva esperança. Nós temos esperança de dias melhores por conta da pandemia, mas esta não é a nossa maior esperança. Nós temos esperança de que aqueles que estão sendo vacinados no Brasil e em todo o mundo possam alcançar a cura, mas esta não é a nossa maior esperança. Nós temos a esperança de que hajam governos na esfera municipal, estadual e federal que sejam tementes a Deus, mas esta não é a nossa maior esperança. Nós temos a esperança de que a injustiça social
seja aplacada no Brasil e no mundo, mas esta não é a nossa maior esperança. Nós temos a esperança de que a nossa juventude tenha acesso ao ensino de qualidade em todas as regiões desse país, porque nós bem sabemos, hoje pela manhã ouvimos um testemunho do nosso pastor acerca da necessidade de ter um olhar muito mais cuidadoso para as regiões do Nordeste, e nós temos uma esperança de que os nossos jovens tenham acesso a ensino de qualidade, mas essa não é a nossa maior esperança. Nós temos esperança para que haja trabalho para todas as pessoas, a fim de que o pão de cada dia seja granjeado com dignidade, a fim de que todo trabalhador possa levar o pão para casa, mas esta não é a nossa maior esperança. Tudo isso se resume em esperança que alugam o nosso coração na condição de servos, na condição de filhos de Deus, mas a nossa maior esperança, a nossa viva esperança é um dia morar no céu. É isso que nos tira todos os dias da nossa cama pela manhã. É isso que, diante de um caos que estamos vivendo, nós não estamos de cabeça baixa, nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, crendo de que o nosso tempo aqui é um tempo passageiro, nós estaremos com o Senhor. Aquele que é eleito de Deus, é regenerado e tem um sentimento verdadeiro de uma viva esperança. Nós estamos aqui, mas a partir do momento que fecharmos os nossos olhos para esta vida aqui, estaremos com o Senhor para todo sempre. E isso é uma viva esperança. E só pode ter esse sentimento quem é eleito do Senhor e quem teve a sua vida regenerada pela ação miraculosa do Espírito Santo de Deus. Vale ressaltar de que a nossa viva esperança está intimamente ligada à ressurreição do Cristo. Porque se Jesus não tivesse abandonado o túmulo no terceiro dia, não havia razão de estarmos aqui. Não havia razão de termos este livro aberto em nossas mãos. Não havia razão de abrirmos a nossa boca e entoarmos hinos de louvor a Deus. Mas porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, nós podemos hoje carregar no coração uma viva esperança. O nosso futuro não é desconhecido. A igreja sabe a que passo e a qual direção caminha. Estamos caminhando para as mansões celestiais. E isto é uma viva esperança. E esse sentimento só pode usufruir aquele que é eleito de Deus e que foi regenerado pela ação do Espírito Santo de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 18, o apóstolo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas que estão à nossa volta, nas coisas que muitas vezes prendem a nossa atenção, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, fazem parte do cenário hoje, das ambiências do dia de hoje, mas podem não fazer no dia de amanhã, são temporais. Mas nós precisamos atentar para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós estamos aqui, nós choramos, nós sofremos, nós sentimos dores, nós somos provados nas mais diversas áreas da nossa vida, mas nós não vamos esmorecer, nós não vamos retroceder, nós não vamos parar, porque habita em nossa alma uma viva esperança, e essa esperança é a esperança de um dia morar
no céu. É por isso que crente não pode ter o medo da morte. Viver é bom, pastor? Viver é bom. A despeito das dificuldades, das dores, das lutas, das decepções, viver é bom. E não existe pecado em desejar viver com sonhos, com projetos, com planos, até porque a vida é dom de Deus. Mas isso não nos dá o direito de temermos a morte, porque aquele que carrega na alma a viva esperança de um dia morar no céu, ele não pode temer as coisas que estão à sua volta e que são de ordem temporais. Tudo isso vai passar. O que considerar acerca do eleito de Deus? Ele foi regenerado por obra do Espírito Santo. Ele recebeu do Pai a viva esperança de um dia morar no céu. Queria que você olhasse o versículo 4 agora. E eis aí a terceira consideração acerca da vida do eleito. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. É interessante que às vezes a gente lê o texto e a gente acha que Pedro está falando a mesma coisa, de viva esperança e de herança incorruptível. Eu quero propor aqui uma diferenciação naquilo que o apóstolo Pedro está dizendo. Quando ele fala viva esperança, ele está falando da certeza que o crente carrega que um dia ele vai habitar o céu. E a herança incorruptível é o direito que o crente tem da salvação oferecida por Cristo na cruz do Calvário, não por mérito nosso. Vou repetir, porque senão você pode pensar, o pastor disse que salvação é direito nosso. Passa a ser direito nosso quando ele nos alcança por graça, porque o mérito é dele, o sacrifício é dele. Então a herança incorruptível é a salvação, enquanto a viva esperança é a certeza de um dia morar no céu. E essa herança incorruptível, diz o texto, de que ela é sem mácula, ela é imarcessível, e ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ele fala de 3 qualidades desta herança. Ela é incorruptível, algo que não pode ser deteriorado, algo que não perece. Você que é um eleito de Deus, que foi regenerado por obra do Espírito Santo, que carrega na alma a certeza de um dia morar no céu. A salvação em Cristo Jesus, que te alcançou, você não pode perder. Não existe nada que pode ou que possa tirar da sua vida a salvação que tu recebestes em Cristo Jesus, o Senhor. O crente que é regenerado, ele não perde a salvação. Ah, pastor, mas tem hora a gente oscila na fé. Existe momento em que somos incrédulos, pecamos, falhamos. E você não pode se esquecer que você tem um advogado junto ao Pai, à destra de Deus Pai, e intercede por nós, pecadores. E você não pode esquecer que o sacrifício da cruz cancelou o débito do pecado da sua vida no dia de ontem, de hoje e até o momento em que você for chamado pelo seu próprio nome para estar com Ele. Essa herança incorruptível, ela é incorruptível, mas ela é sem mácula, algo absolutamente limpo, que nada pode contaminar. Você foi alcançado por um sangue inocente. Jesus foi à cruz do Calvário, sem que ele jamais pudesse merecer o sacrifício da cruz. Era sangue inocente, jamais se ouviu algum tipo de delito, ou de falha, ou de erro, ou de engano na vida, no ministério e na fala do Cristo. Essa herança que recebemos dele é sem mácula, absolutamente limpo, nada pode contaminar. Mas ela é imarcessível.
algo que não perde a forma, algo que não perde a beleza, algo que não perde o seu valor, algo que é caro para cada um de nós, em função de que foi o sangue precioso de Jesus, e por isso entendemos de que essa herança, ela é incorruptível, sem mácula e imarcessível, ou seja, ela não perde a sua beleza, ela não perde o seu valor. A salvação que temos em Cristo Jesus gera no nosso coração uma alegria que a gente não pode ter em lugar nenhum, a não ser na salvação do Cristo. Salmo 51, depois de ser advertido do seu pecado, Davi pede: Senhor, restaura a alegria da tua salvação. Nós experimentamos momentos de muita alegria, regozijo, de festa, de júbilo, mas nada pode ser comparado com essa herança que é incorruptível e imarcessível, que é bela, que não perde a sua forma, que não perde o seu valor, que traz para nós uma alegria que é incomparável. Pedro estava escrevendo esta carta e ele estava intencionado a ensinar aos crentes desta região, na condição de eleitos de Deus, o que eles poderiam pensar acerca disso. E Pedro está dizendo: vocês são eleitos do Senhor, vocês foram regenerados. Vocês foram eleitos do Senhor, vocês são eleitos do Senhor. Vocês podem carregar no coração uma viva esperança. Vocês são eleitos do Senhor e vocês podem desfrutar de uma herança incorruptível que está garantida pelos méritos da cruz. É isso que Pedro ensina aos crentes destas regiões. E essa palavra que alcança e que alcançou estes irmãos no passado, alcança a igreja de Cristo hoje, porque nós só estamos aqui porque fomos eleitos por Deus através da graça de Cristo Jesus, mediante a fé. Então nós gozamos hoje do privilégio de termos sido regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Ele operou uma transformação na nossa vida e nos fez novas criaturas. E colocou em nós o selo de uma viva esperança. Os tempos são difíceis e esses tempos vão passar. Mas dure o que durar, ninguém pode roubar de nós a esperança de um dia habitar o céu. E porque somos eleitos, nós temos a garantia da salvação mediante o mérito da cruz. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Eu queria considerar pelo menos 3 coisas rapidamente para concluir a nossa reflexão dessa noite. E primeiro dizer de que aqueles que são eleitos de Deus, regenerados, que desfrutam de uma viva esperança e a certeza desta herança, eles são guardados pelo Senhor. Verso 5, vós que sois guardados pelo poder de Deus. Aqueles crentes estavam sendo informados que Deus os guardaria em toda e qualquer situação. E essa palavra nos alcança hoje. Somos guardados pelo Senhor. A partir do verso 6, Pedro vai elencar uma situação de provações, afirmando de que mesmo sendo eleitos, eles não estavam isentos das provações. Verso 6. E no verso 7, Pedro encerra dizendo de que a provação da nossa fé, ela redunda na glória, no louvor e na honra do nome de Jesus. Antes de fechar os seus olhos nesta noite para usufruir o sono do justo, não esqueça de agradecer a Deus, porque um dia você foi alcançado com a soberana vontade de Deus, que te elegeu antes da fundação do mundo, que te regenerou, que te deu uma esperança de um dia morar no céu e a certeza de que a salvação da tua alma
está devidamente firmada nos méritos da cruz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém.